Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. O nosso tradicional webinário de todas as quintas-feiras. Hoje, com muita alegria, como sempre acontece, estamos recebendo o nosso companheiro Sebastião Camargo. Ele é da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então, nós vamos receber o nosso companheiro. Lembrando que hoje o tema é Espiritismo e Educação. É a primeira parte e logo em seguida nós teremos, num outro dia, a segunda e última parte deste nosso encontro de hoje. Então, vamos receber o nosso companheiro, querido Sebastião. Boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado por estar conosco. A alegria imensa é nossa e a gratidão infinita também aos nossos netespectadores, o nosso carinho e a nossa gratidão infindável, porque são a causa do nosso existir. Que Deus nos abençoe neste momento divino e que nos faça instrumento de sua doce e amorável paz. Então eu vou para o meu cantinho, a palavra é sua, bom trabalho. Obrigado, querido. Bom, queridos amigos, nem sempre sai como nós planejamos, segundo a nossa vaidade pessoal. Fizemos as telas tudo bonitinho, mas na hora de colocar, fica todo desconfigurado. Então, nós vamos, apesar desse pequeno problema, tecer alguns comentários, algumas reflexões em torno da obra de Leon Denis, começando aqui as reflexões com André Luiz, depois com Kai Barchuten, depois vamos entrar também em outros cenários e vocês já vão perceber já de imediato esse propósito divino. Quando falamos de educação à luz do Espiritismo, estamos falando da educação integral do ser. Não é só o intelecto, o racional, o mundo psicoemocional e biológico, mas é, acima de tudo, o ser moral e o ser espiritual. Então, para começar o nosso diálogo, rogamos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, ao Cristo Jesus, nosso mestre, modelo e guia, aos seus emissários divinos, à nossa própria consciência, aos elementais que nos sustentam. E na obra A Gênese da Alma, de Kai Barchuten, no capítulo 38, que fala da justiça divina e a lei do progresso, assim ele grafou: o progresso é lei inflexível, embora negado, faz valer a sua autoridade, e aqueles próprios que lhe negam a ação benéfica e regeneradora submeter-se-ão, queira ou não queiram, à influência que exerce em todo o universo. Então fica a reflexão de Kai Barchuten. Então não resista ao progresso. E a doutrina dos espíritos é uma doutrina progressiva, ela progride por evolução. Ela não impõe, ela propõe. E o que propõe é baseado em fatos de experiências morais. Mais uma reflexão com Caibar, da mesma obra, só que agora o capítulo 40, a revelação progressiva, que é o retrato da nossa doutrina dos espíritos. Tudo aparece na ocasião própria. A planta não nasce sem antes que a semente germine. A árvore não dá frutos antes da florescência. O progresso não chega sem que a humanidade tenha atravessado as fases indispensáveis à maturidade da inteligência, em que o espírito começa a indagar
o porquê das coisas e a examinar o que o rodeia. O que o rodeia. Assim, à luz dessas breves reflexões com nosso amado Caibai Schutten, vamos refletir um pouco com Leon Denis e depois colocamos a reflexão com Joana de Ângeles, porque a segunda etapa é à luz dos ensinos de Joana de Ângeles, da obra Momentos de Meditação, o capítulo Educação Integral. Então vamos à reflexão de André Luiz. Não vou explicar muitas coisas dessas mensagens, porque elas se autoexplicam. É só para lembrar desses dois mestres que são os mentores da casa que nos convida. Então, para André Luiz, em O Espírito da Verdade, por Valdo Vieira, porque essa obra Emmanuel, André Luiz e às vezes outros espíritos, e quando é André Luiz, na obra que Valdo Vieira participa, normalmente quem o psicografa é ele, mas se não for ele, Chico Xavier, mas até onde sabemos, a mensagem é dele por Valdo Vieira. E assim ele começa no capítulo 16 com essa reflexão. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Só que André Luiz já colocou mais um ponto no seu conto. Primeiro de vida, aonde? Vida física? Porque na obra Missionários da Luz, no capítulo 13, quando ele narra sobre a reencarnação de Segismundo, ele mostra a mãe engravidando de Segismundo no perispírito, no plano espiritual. Antes, o próprio Segismundo, a equipe, já tinha mapeado o DNA, os cromossomos, todo o material genético do espermatozoide e do ovócito, para que no dia aprazado houvesse a junção e começasse o processo encarnatório em si. E ele mostra claramente que a educação começa antes desse momento, quando os pais desejam conceber. O espírito já se achega se não foi pré-programado esta encarnação, e já começa-se a educação no culto do evangelho no lar, por exemplo, e com tudo que os pais pensam, sentem, falam, fazem. Porque nesse capítulo e obras citados com André Luiz, para ser mais exato, com o espírito Alexandre, que é um dos seus instrutores, nesta obra, o instrutor principal, ele vem dizer-nos que se o pensamento for negativo, se as emoções forem desgovernadas, esses pensamentos e emoções podem matar o espermatozoide, os ovócitos, deformá-los ou complicarem muito o projeto desse nascituro. Por isso, escolhe-se o dia dos pensamentos mais harmônicos, pai e mãe, para que o material seja adequado à escolha e à necessidade do encarnante. E hoje sabemos com André Luiz e outros luminares, como Pietro Baldi, Ramatiz, Miramês, Joana de Ângeles, que durante a gestação da concepção ao nascimento, o espírito aprende 10.000 vezes a mais, porque a educação é responsabilidade dos pais. E educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. Instruir é dar a ele aquilo que ainda lhe falta, para implementar a sua inteligência e os seus valores imortais. Então, diante dessas breves reflexões, ainda lembramos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que além de ser professor de medicina, médico, cientista, pai, então educador,
se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos só sobre Deus e trabalho, podem soltar que eles não errarão o caminho. Então, feito isso, vamos às reflexões com Joana de Ângeles, da obra Plenitude, capítulo 2, por Divaldo Pereira Franco. A educação calcada nos valores ético-morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. E equipa-o de tal modo que ele vai ter a ciência do seu existir e a real consciência do objetivo de sua existência. Como aqui são breves reflexões, mais uma parte da mensagem de Joana. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. Porque ele está aqui para que aconteça esta realização pessoal, porque conforme a obra O Livro dos Espíritos, na questão 258, está claro que é o espírito que escolhe as suas provas. E na 558, ele está aqui por 2 motivos. Para evoluir individualmente e, além disso, contribuir para a harmonia do universo. E esta realização pessoal dar-se-á quando ele consegue estas 2 proezas. Desenvolver esses 2 propósitos de vida. Tanto crescer como ser imortal que é, quanto a sua contribuição para a harmonia do universo, até porque tudo está conectado com exatamente tudo, e o menor movimento de um único ser interfere no conjunto como um todo. Prosseguindo ainda a última parte da mensagem, enquanto esse discernimento não se transformar em força canalizadora para o seu bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados. E sabemos, à luz dos ensinos de Joana de Ângeles, de Divaldo Pereira Franco, que a consciência não é o acúmulo dos saberes, mas sim o discernimento do conhecimento vivenciado. Esta tese é de Carl Gustav Jung. Então, enquanto esse discernimento, enquanto essa consciência não se transformar em força canalizadora, porque a consciência é o suprassumo do ser imortal, o que nós chamamos de o reino de Deus em nós, ou a superconsciência, o âmago do ser. Então, enquanto esse discernimento que se transformou em consciência não se converter em força canalizadora por intermédio do centro coronário, a sua ligação com o cosmos, com o divino, e a sua ação transformadora, agindo na mente, transformando-se em pensamentos, em ideias, em ações, à luz da inteligência para expressar no propósito, ele não vai libertar-se do sofrimento. Sofrimento que são advindo desses agregados físicos e mentais contaminados. Aquilo que recebemos por pensamentos inúmeros, porque nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos, segundo André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade. E com todos os seres que não pensam como pensamos também, porque tudo está numa unidade única. E Kardec, assim, grafou na obra A Gênese. Deus é a unidade
e dentro dele a variedade, ou seja, a unidade que a tudo integra, porque fora dele não há coisa alguma. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. E começando a lembrar de alguns mestres, vamos iniciar por Miramês, que é um dos nossos mentores, um dos luminares que nos assistem mais intimamente. E assim, ele nos convida à reflexão. Quem deseja ver o bem, ele se apresenta em todos os lugares. Eu preciso desejar vê-lo. E André Luiz narra em Evolução em Dois Mundos que o bem de todos é o eterno princípio. Então, se eu desejar ver esse bem como eterno princípio, ele vai apresentar-se para mim em todos os lugares. Quem pretende encontrá-lo, ele se acha disseminado por todos os ventos. Basta, então, desejar encontrá-lo, ele vai se achar disseminado por todos os ventos. Basta desejar adquirir os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Quem pretende educar-se, não lhe faltam oportunidades. Porque quando o aluno está pronto, o mestre, ou melhor, o professor aparece. Quando o discípulo se apresenta, o mestre vem ao seu encontro. Então, repetindo, quem pretende educar-se, fazer emergir do ser aquilo que ele já possui, não lhe falta ou não lhe faltará oportunidades. Quem busca a instrução, agora o que nos falta, já fiz emergir de mim o que eu possuo. Agora, quem busca a instrução para crescer um tanto mais, certamente ela irá ao seu encontro. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, segundo Miramês, Deus e o Cristo também estão. Então, quando desejarmos, eles vão trazer esse potencial para nos instruir pela inspiração. Por meio da intuição, trazemos o que nós possuímos, de dentro para fora. E pela inspiração, trazemos a instrução que ainda não angariamos. Nesse sentido, Miramês esclarece que quando a mente não encontra esse potencial que chamamos de educação, que vai eclodir para aquilo que se pretende, a mente tem autoridade, quando não se possui o saber, buscar em outras mentes mais iluminadas, outros mestres, outros professores. Para isso, considerado o educador da humanidade, foi o prêmio que ele recebera, o reconhecimento. Já Henrique Pestalozzi, assim, deixou grafado para a eternidade. O amor é o eterno fundamento da educação. Por quê? Porque o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E foi o maior educador, muito maior ainda do que Pestalozzi. E o amor é o sentimento que nasce dos instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Antes do amor não existia a criação. Ele é a vibração de Deus, ele é a alma da vida. Essas três frases últimas, Joana de Ângeles. E para André Luiz, em nosso lar, a alma em si só se nutre de amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, ninguém resiste o contato do verdadeiro amor. Repetindo com Pestalozzi, o amor é o eterno fundamento da educação. Então, o mestre, o professor que deseja contribuir instruindo seus alunos, já que educar é responsabilidade dos pais, ele precisa não apenas fazer o que ama, mas sim amar o que faz. Porque nós vamos ver daqui a pouco com Leon Denis que a educação não deve ser mercenária. O professor não vai fazer pelo dinheiro,
dinheiro vai ser uma consequência. Ele vai fazer por amor aquilo que faz. Até porque, segundo Pestalozzi, são os exemplos dele fora da sala de aula, porque na sala de aula, pelo menos se imagina ele exemplificando aquilo que está pregando. Então, é o que ele vive fora da sala de aula, nas demais horas que não está diretamente com o aluno, é que vai fazer o diferencial maior na vida desse aluno, porque na sala de aula, educador conectou-se com a mente e com a consciência dos educandos. E após ministrar a sua aula, ele vai para casa e ele precisa viver o que ele pregou. E quando ele chegar no outro dia, percebe que os alunos, de fato, assimilou o seu conteúdo. Se não está assimilando, e às vezes com dificuldades imensas, é porque ele não está vivendo aquilo que apregoa. Prosseguindo, Allan Kardec, na obra Viagem Espírita de 1862, no terceiro discurso, como pedagogo que é, e não tem nem como, eu não acho nem adjetivo para classificar, porque ele foi aluno de Pestalozzi. E foi lá com Pestalozzi que ele aprendeu que educar é fazer emergir do ser aquilo que ele possui. E depois, o restante do conteúdo, Pestalozzi levava os alunos ao encontro da natureza para trazer o resto das informações, a instrução. E assim Kardec grafa nesta obra. Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Então, antes de qualquer tarefa, eu preciso me educar, eu preciso me instruir, me capacitar para tal intento. Do contrário, o fracasso já está à vista. Porque vida para Joana de Ângeles é desafios e soluções. E a fatalidade da lei divina para esse espírito é a perfeição do espírito. Alcançar essa perfeição é a proposta da vida que vai nos ofertar todos os meios. Agora, como conseguir é a opção de cada qual. E prosseguindo, agora é a vez de Leon Denis, o pupilo fiel, o fiel escudeiro de Allan Kardec. Podemos dizer, Pestalozzi, o fiel escudeiro de Jesus, diretamente. Kardec, o seu fiel escudeiro. Leon Denis, o fiel escudeiro de Kardec. E assim ele grafou um de seus pensamentos memoráveis. Com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, repetindo, como poderia ou como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Então, percebe a profundidade disso? Por isso, essa educação, fazer emergir no Egito o templo de Luxor, esta universidade que ficou em nossa memória para a eternidade, o templo era o ser integral. Começava desde a consciência do espírito imortal até a última partícula de seu corpo biológico. Normalmente se começava a estudar o corpo como um todo, até os átomos, pelo menos. Depois, quem organiza, quem modela esse corpo. Depois, a mente que manifesta por meio desse modelo organizador biológico. Depois, a consciência que se expressa por meio dessa mente. Assim, eram as nossas universidades por lá. E dando prosseguimento, não poderiam deixar fora Richard Bach, autor de Longe é um Lugar que Não Existe, Fernão Capelo Gaivota,
O Messias Indeciso e outras obras memoráveis. Assim ele grafou: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. E ensinar é lembrar os outros que eles sabem tanto quanto você. E arrisco a dizer, às vezes um pouco mais do que você. Porque há alunos que sabem mais do que os seus mestres. Isso são fatos. Se os mestres tiverem humildade, aprende com os alunos. Porque quando falamos de ensinar e aprender, de instruir e auxiliar na educação, de repente, como pai, como mãe, eu estou fazendo eclodir esse potencial dos filhos a partir do nosso exemplo pessoal e, de repente, eclodem valores muito além dos nossos como pais. E os professores não seria diferente. Por isso, em qualquer lugar que estejamos, sempre somos professores e alunos. Basta ter a humildade para reconhecer a grandeza de uma criança ou de um ser qualquer que traz conhecimentos além daquilo que pensávamos que sabíamos. E vamos começar o estudo de fato, porque até agora fizemos só o aquecimento. Então, tome água aí também, respire fundo. Não é tão grande assim a reflexão de hoje, mas precisava fazer essa introdução. Então, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, assim grafou Leon Denis. Tudo o que está em nós está no universo, e tudo o que está no universo encontra-se em nós. E a primeira pauta na educação, quando falamos da educação de Pestalozzi, de Allan Kardec, de Leon Denis e outros mestres, nós estamos falando da educação do espírito, assim como Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles e outros. Ele precisa saber que tudo que existe nele existe no universo, ele é um com o universo. E tudo que existe no universo existe nele. Então, ele não precisa buscar fora aquilo que já possui. Já possui como potenciais inatos, recursos e valores conquistados, e possui como recursos latentes para ser desenvolvidos. Então, não se esqueça, tudo que existe no universo existe em nós, e tudo que existe em nós existe no universo. Vale lembrar Allan Kardec, em Obras Póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, quando ele narra desafiando-nos calcular a força de um pensamento bem arquitetado, que nos colocaria em conexão com todas as nossas vivências, desde a nossa origem conceptual até hoje, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se assim não fosse, por que ele diria tal informação? Então, nós nos conectamos com todos os seres em todo o cosmos, num simples pensamento, no sentimento que qualifica esse pensamento, na palavra mentalizada ou verbalizada que o coloca em movimento, e na atitude, segundo o nosso caráter, a nossa honradez, a nossa honestidade, que vai fazer acontecer aquilo que se pretende. E na sequência, Leon Denis, assim, nos convoca. O mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele sabe ler. Quer que eu repita? Repito. O mais belo livro está em nós mesmos. O infinito se revela nele. Ou o infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler.
E é o que estamos aprendendo, porque vamos ver no final da aula Leon Denis nos convocando a aprender a abrir esse livro, a folhear, a ler esse livro oculto que existe em nós, que é o livro das metamorfoses do ser, que nos dirá o que já fomos e o que seremos, e ensinar-nos ao maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante. Vocês vão ouvir, entre outras coisas, também no final, nós mesmos nos fizemos através dos milênios. Não foi Deus que nos criou neste formato. Somos autores e construtores da nossa realidade. Isso feito, eu vou tomar mais água. Aconselho a fazer também respirar fundo. E dentro do propósito, educação e instrução. Veremos o que propõe Leon Denis na mesma obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A educação que se dá às gerações é complicada. Mais entulha, falo eu, mais entulha as nossas mentes do que instrui. E não é educação de fato. Aqui é como se eu estivesse referindo à instrução, porque educação é fazer emergir do ser o que ele possui. Então, a educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, que é a sua origem, natureza e destinação. Não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. Perceberam? Então, normalmente, o que transferem para os alunos, na maioria das vezes, são coisas que eles não necessitam para o seu desenvolvimento moral e espiritual, que é o que interessa de fato. Não interessa o diploma, interessa o ser e o seu saber no seu reto viver. Então, essa educação complexa é a missão de Emmanuel, derrubar esse império e reformulá-lo para dias vindouros. Então, ela não esclarece o caminho da vida. Nós temos a responsabilidade conosco mesmo, com as leis e com a vida. E a vida em si é a expressão do amor. Então, o amor que se transforma em vida e a vida que se transforma em consciência. Então, essa educação, que aí está, não lhe dá a têmpera necessária para as lutas da existência. Por isso, tanta desistência da própria vida, por não ter as informações para enfrentar os desafios que ela propõe para a nossa própria evolução. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos possibilita alcançar uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Já imaginaram quando tivermos uma educação acadêmica nesse nível? Ela virá, porque ela faz parte do estatuto divino. Então, refletindo mais uma vez, o ensino clássico que aí está pode guiar no cultivo e no ornamento da inteligência, e às vezes muito precariamente, porque há alunos, na atualidade, que não sabem manejar essa inteligência, o seu raciocínio lógico, para comparar isto com aquilo, para entender a essência de um texto que se lê. Por isso,
A inteligência é a expressão da consciência, de fato. Mas eu preciso ensinar esse aluno o que é a sua consciência, que é a soma de suas vivências e, principalmente, o discernimento do conhecimento vivenciado. Então, é a consciência que vai expressar-se por intermédio da inteligência e vai encarnar no corpo uma realidade da sua essência conceptual ou íntima, como pensamentos, ideias, palavras nas atitudes. Então, essa educação que aí está não vai nos inspirar para tal intento. Entretanto, nós precisamos agir, e agir com amor, e não só com amor, dedicando-se nesta ação. Eu preciso de uma educação que vai me inspirar na ação que pretendo levar a efeito, e nesta ação, sabendo que o amor é a essência, a substância, a matéria-prima e, ao mesmo tempo, a lei. E eu preciso fazer por amor aquilo que faço e fazer com dedicação, dedicar-se intensamente na ação. E essa educação ainda, esse ensino clássico, ainda menos possibilita-nos alcançar uma concepção da vida. O que é a vida? Qual o seu objetivo? Qual o seu real significado? Então, não nos dá essa concepção da vida e do destino. A nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação. De onde viemos? Como viemos? Por que viemos? Qual o nosso objetivo de estar aqui? Vocês já sabem, porque nós falamos. Aperfeiçoar-nos individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Para onde iremos? Qual a nossa destinação? A cada um conforme as suas obras. Lembrando André Luiz, em Agenda Cristã, o mal não merece comentário em tempo algum. Ou Francisco Cano Xavier, o mal é o bem mal compreendido, ou a ausência do bem. E nós precisamos saber desta origem, natureza e destinação, estas energias profundas no meu eu, na minha essência, e canalizá-la por intermédio dessa consciência, desse discernimento, para transformá-la em pensamentos, em ideias, em palavras e em ações. E trazê-las como impulsos, estímulos, para gerar potências para nos esforçarmos para um fim elevado, que é ser mais e melhor a cada passo. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, porque esse é o caráter do verdadeiro espírita. Reconhece o verdadeiro espírita que estuda a doutrina dos espíritos, que não é senão a doutrina do Cristo, e se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã, para ser melhor do que hoje, vencendo as suas más inclinações. Prosseguindo, essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser. Essa concepção da vida, origem, natureza e destinação. Então, essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. Nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não se inspirar na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. Percebe a grandeza dessa proposta do Espiritismo, aqui representado pelo apóstolo do Espiritismo, Leon Denis? Então, essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser saber de sua origem, natureza e destinação,
o que é a sua consciência, a sua inteligência, seus pensamentos, suas ideias, palavras e atitudes, que ela vai trazer a toda a sociedade essas informações. Porque traz também o sustentáculo diante dos desenganos, das dúvidas, porque para que haja evolução, segundo Kardec, é necessário pensar, raciocinar, duvidar e indagar. E esses ensinos vão trazer também a consolação suprema nas horas difíceis, diante dos desafios que a vida nos propõe para avançarmos, para que possamos exercitar naquele momento a serenidade para analisar o problema, o desafio e entender que nele próprio, o problema ou desafio, está a solução. E vamos entender a origem das virtudes másculas, que começa com os instintos como embriões, transforma-se em sensações, eleva-se em emoções, convertem-se em sentimentos, transformam-se em pensamentos, na inteligência intelectiva, na inteligência emotiva e combina com a inteligência espiritual, que são as virtudes em si, e vai nos conduzir e gerar essas altas inspirações. E relembrando, nenhuma obra pode ser grande e duradoura se não se inspirar. Inspirar em quê? Na teoria e na prática. Porque prática sem teoria talvez não funcione tão bem. Pode nascer uma teoria da prática. Jesus fez essa proeza. Primeiro praticou, depois criou a teoria. Mas normalmente primeiro aprendemos alguma coisa e depois experimentamos. Então, inspirar na teoria e na prática, em quê? Em seus princípios. Quais princípios e explicações? Nas leis eternas do universo. Qual a lei? Kardec sintetizou a lei de justiça, amor e caridade, que devemos vivenciá-la em sua maior pureza. É só uma lei. Ela se divide em 3 aspectos, onde o amor compreende, a justiça corrige e a caridade ilumina, porque caridade é um processo de autoiluminação e libertação do ser. Não é dar coisas, nem receber coisas, como se estivéssemos fazendo a caridade, dando o outro a oportunidade de ser útil. Então, caridade é um processo de autoiluminação, processo de salvação dos nossos próprios tormentos, onde, por intermédio da justiça, nos corrigimos e, por intermédio do amor, aprendemos a compreender a nossa situação e de tudo e de todos à nossa volta. Prosseguindo, tudo que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona. O que está como bases fundamentais dessas leis superiores? A verdade é o primeiro pilar. Além da verdade, temos a liberdade, que é filha da verdade. Então, quem não vive a verdade, não tem liberdade. A verdade para nós outros, que está mais próxima, é Jesus. Então, se eu quero viver a verdade, basta pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Isso é viver a verdade. E quando eu entendo que ele está em mim, porque se o reino de Deus está dentro de mim, como falamos com Miramês, Deus e o Cristo também estão. Mas se for a minha verdade, eu ainda não consegui essa conexão com Cristo, verdade é tudo aquilo que faz um grande bem para mim e para todos os seres ao mesmo tempo. Beneficia a mim e não prejudica quem quer que seja. Porque, segundo André Luiz, melhor dizendo, relembro, o bem de todos é o eterno princípio. Então, fora desses parâmetros, é a casa
sobre a areia. A evolução gradual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. De novo, a evolução gradual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. É a razão do ser do homem. É a razão de ser. Então, é a razão de ser do homem, a norma do universo. Tudo cresce, tudo evolui. Todos nós vamos passar por todas as experiências que existem em todo o universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas, como está no roteiro na questão 560 da obra O Livro dos Espíritos. E na questão 540, o maior tratado de física quântica que a humanidade já conheceu, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é o espírito em sua origem, até o arcanjo, que começou por ser átomo. Então, tudo teve, ou tem, ou terá o mesmo começo. Percorrerá o mesmo percurso e galgará uma mesma destinação, que é ser feliz, ser saudável e viver em paz. Então, a evolução gradual é lei progressiva e fundamental da natureza e da vida. E sem esquecer que é a razão de ser do homem. Essa lei que nos impulsiona gradativamente para mais e melhor a cada passo. Então, é a norma do universo. Insurgir contra essa lei, substituir-lhe por outro fim, o fim que ela se propõe, seria tão insensato quanto querer parar o movimento da Terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos. Então, contrariar essa lei, que tudo progride gradativamente, progride por evolução, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro, é como querer parar o movimento da Terra e o fluxo e o refluxo dos oceanos. Então, tentar insurgir contra ela, tentando pegar atalhos, achar outros meios, não dará certo. Prossigamos. Não se transforma uma sociedade por meio de leis humanas. As leis e as instituições nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Os costumes que vão gerar o caráter, a honradez, a honestidade, os valores morais e espirituais. Valores morais é o uso da nossa inteligência para reger o nosso comportamento. Valores espirituais é a minha consciência ética, é o meu discernimento diante daquilo que estou fazendo. Então, valores espirituais, virtudes excelsas. Valores morais, conhecimento racional, inteligência bem conduzida. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional. É tão necessário como saber ler, escrever e contar. Isso que vai ser lido agora. É entrar na vida armado não só para a luta material, o progresso material, mas principalmente para a luta moral, o nosso comportamento ilibado e irrepreensível. Então, não basta fornecer às crianças o conhecimento da ciência, para que ela aprenda a governar-se, a conduzir-se de forma consciente e racional. É necessário, tanto quanto saber ler e escrever,
e contar, que é entrar na vida armado para uma luta, não só para a luta material, para o progresso material que é necessário, mas principalmente para a evolução espiritual que acontece com os nossos valores morais e espirituais. É nisso que menos se tem cuidado. Pode olhar para o nosso ensino acadêmico. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança do que as suas virtudes. O seu comportamento, a ação solidária, a ação fraterna, a honestidade, a honradez, o seu caráter, o dever, esquecem disso, e principalmente nos últimos anos os deveres cívicos ficaram esquecidos. Agora que está voltando os nossos deveres perante a nossa pátria também. Então é nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança do que as suas virtudes que são essenciais. Na escola, na família, há muita negligência em esclarecê-las sobre os seus deveres, sobre o seu destino. Quem não cumpre os seus deveres não pode pleitear os seus direitos. Só lembrando que da tela anterior para cá, mudamos de obra. A partir daqui, só para vocês pautarem aí, acabei vacilando. Então, a partir que não basta ensinar à criança elementos da ciência, é da obra depois da morte, até onde estamos estudando agora. Só repetindo, na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-las, as crianças, sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Porque um pensamento gera um condicionamento. Um condicionamento gera um hábito. O hábito gera um instinto. E o instinto bem conduzido, que é o embrião das virtudes, do amor, dos sentimentos, gera a nossa destinação. Estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e aniquilar as más, essas más tendências. Não tentemos desviar dela a ação das leis eternas, leis de causa e efeito. Há obstáculos no caminho de cada um de nós. Só o critério ensinará a removê-los, que é o que nós vamos ensinar essas crianças a partir dessas tendências. E basta você, mãe, você, pai, imaginarem, quando engravidaram, tem mães que às vezes começam a odiar o próprio esposo. De onde está vindo essas tendências? Odiar o vizinho e outras situações. Ou até amá-lo mais. De onde está vindo essa influência, essa tendência nobre ou menos nobre? Então, desde cedo, quer seja o pai que mudou o comportamento, quer seja a mãe, a gente percebe que está sob a influência desse ser para melhor ou até o contrário, e a gente precisa estar atento para desenvolver os valores nobres e transformar, não é aniquilar as situações más, é transmutá-las, sublimá-las, porque nada morre, tudo é vivo e a vida é única, as experiências é que são muitas. Então, não tentemos desviar dela, da criança, desse ser, a ação das leis eternas, querendo sofrer por ela o que ela deveria sofrer, como decepções e várias situações. Então, os obstáculos no caminho de cada um de nós existem, e nos dela também, das crianças também, ou dos educando. Então, só o critério
ensinará a removê-los. O ensinamento, a teoria adequada e a vivência, a exemplificação dos pais, dos professores, para que ela aprenda a resolver os seus problemas. Não confieis vossos filhos a outrem, desde que não sejais a isso absolutamente coagidos. A educação não deve ser mercenária. Então, não confie a educação dos seus filhos, porque é você, pai, você, mãe, que com o modo de pensar, sentir, falar e agir, com a exemplificação de vossas vidas, que vai contribuir para a eclosão do que os filhos já possuem, porque educar é fazer emergir do ser o que ele já possui, ou lembrá-lo quando o professor for instruir, que ele sabe tanto quanto ele, ou às vezes até um tanto mais, como dissemos. Então, a educação não se faz por dinheiro e nem a instrução também. Se faz por amor, como nós vimos com Pestalozzi. O dinheiro será uma consequência natural. A educação baseada numa concepção exata da vida, origem, natureza, destinação, o objetivo e o real significado, transformaria a face do mundo. E precisamos fazer isso urgente. Então, a educação baseada numa concepção exata do que é a vida, que tudo é vivo. Não existe nada em a natureza e no universo que não seja vivo. A luz, na sua expressão mais simples, é viva e sente. E na sua expressão mais simples é o espírito na sua origem conceptual. Se assim fizermos, transformaremos a face do mundo. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Então, mais um convite e estímulo. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. E, com isso, todas as enfermidades psicobiofísicas também. Então, reformá-la, essa educação, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis para uma vida plena, saudável e feliz. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Então, as tendências viciosas para a mentira, para a desonestidade, várias tendências. Então, instruamos essa juventude, esclareçamos a sua inteligência, isso é dever moral. Mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, de alma para alma, de consciência para consciência, de sentimento para sentimento. E ensinemo-lhe a essa inteligência, a essa juventude, a despojar-se de suas imperfeições morais e espirituais e, quem sabe, psicobiofísica também. Lembremos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Eis o ápice do porquê estamos aqui. Viemos para nos aperfeiçoar individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Se não tiver nada para ofertar na escola, em casa, ensine os seres a ser melhores do que antes. Hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Então, lembremos-nos de que a sabedoria por excelência, o ápice dessa sabedoria, consiste em nos tornarmos melhores. Agora tome água e nós vamos para a conclusão, que é rapidinho. Praticamente, eu vou basicamente ler por conta do tempo.
para não cansá-los. Puxar uma tela lá do início, o mais belo livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor. O mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele sabe ler. E assim, o professor, o mestre Leon Denis nos convida. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que existe em vós. O livro das metamorfoses do ser. Esse livro nos dirá o que temos sido e o que seremos, e ensinar-nos ao maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante. A ação silenciosa, ou melhor, a ação soberana, que no pensamento silencioso faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Isso tudo vamos ter se aprendermos a abrir, a folhear o livro oculto em nós, que é o livro da nossa consciência. Como se faz isso? Com um propósito de vida nobre. Porque ali está o suprassumo da nossa essência espiritual, o reino de Deus em nós. E este reino de Deus em nós, segundo Emmanuel, foi construído com a nossa inteligência, com o nosso racional, no exercício do nosso caráter, da honradez, da honestidade, da verdade, da solidariedade, fraternidade, etc. Então, o suprassumo está lá. Então, eu posso acessá-lo e trazê-lo para cá. E para fazer o quê? Para entender o que fui, o que serei. Compreender o mistério da criação do eu. A mim mesmo me fiz através dos milênios, como veremos já já. E saber que na ação soberana do pensamento, que é a expressão dessa consciência profunda. Ele pode vir de dentro para fora, ou o pensamento que eu estou criando a partir da transformação de algo inferior, um instinto em sensação, em emoção, sentimento, no meu pensamento, a minha força de atração, a minha capacidade criativa. Eu vou fazer germinar a obra, ou eu posso manifestar o pensamento cósmico, quando eu me faço um com o Cristo, onde eu posso dizer como Paulo de Tarso um dia dissera: sigam-me vós, porque já não sou mais eu quem vive, porque já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Então, um pensamento aqui e agora, que eu estou arquitetando, de acordo com o meu propósito de enxergar o bem em tudo, de fazer somente o bem à luz da verdade, da justiça, do amor, da caridade, e eu vou fazer eclodir esse potencial interior ou fazer conexão com outras mentes para pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes. Não são as mais brilhantes, mas nós já estamos conseguindo para um ser que era semi-analfabeto. Só cursou o primeiro ano primário e incompleto, não conseguiu passar de ano. E já estamos escrevendo 2 obras, mais 2 já estão quase prontas e a 5ª a caminho. E ele prossegue. Tudo está aí. Aí onde você pode perguntar? Em vós, em torno de vós. Lembra? Tudo que existe no universo existe em nós e tudo que existe em nós existe no universo. Tudo fala, porque tudo é vivo. Tudo vibra. O visível
e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Então, aqui está o caminho, o roteiro para fazer isto. Tudo está aí, em vós e em torno de vós, tudo fala. Basta ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, tudo vibra, é um perpétuo dinamismo. O visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, porque tudo é vivo. A habilidade de pensar. E quando pensar, criar. E quando cria, associa a obra universal à sua criação, porque está contribuindo para a harmonia do universo, além de criar a sua própria realidade. E ele segue. O que está aí em vós e em torno de vós? Esplendores dos mares e do céu estrelado. Majestade dos cimos, perfume das florestas, melodias da terra e do espaço. Vozes do invisível que falam no silêncio da noite. Vozes da consciência. O que é a consciência? Eco da voz divina, do divino em nós. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, quem tem olhos de ver, escutar, ouvidos de ouvir, compreender, discernir, pensar, agir. Esse é o meio para acessar esse divino em nós. Vou repetir o que está à nossa disposição. Esplendores dos mares. Já observou a vida nos oceanos? Já observou os céus estrelados? Ou o céu estrelado? Já observou a majestade dos cimos? O perfume das flores? Os elementais que ordenam e coordenam as essências, os aromas, as cores, melodias da terra e do espaço, porque tudo obedece o comando do som. Tudo é música e o Evangelho nasceu da música. Vozes no invisível, no intangível, no imponderável, no aparentemente inerte, mas que falam no silêncio da noite, no silêncio da mente, no silêncio da consciência. Vozes da consciência que eclodem como o eco da voz divina, esse educare, fazer emergir do ser o que ele possui. E tudo, fora e dentro, é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. Depois, acima de tudo, a visão suprema, a visão sem formas, o pensamento incriado, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a verdade total, que é o supremo arquiteto, a unidade que a tudo integra, a harmonia final das essências e das leis que, desde o fundo de nosso ser, o âmago da consciência, até a estrela mais distante, liga tudo e todos em uma unidade resplandecente. Deus, a consciência das consciências, a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios. Tudo que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. É a cadeia da vida que se eleva e se desenrola no infinito. Escada das potências espirituais que levam a Deus os apelos do homem pela oração e trazem ao homem as respostas de Deus pela inspiração. De novo,
É a cadeia da vida que se eleva e desenrola no infinito. Escada das potências espirituais que levam a Deus os apelos do homem pela oração. Hora de ação. Ele colocou o seu potencial em ação. E trazem o que lhe falta. A instrução vem ao homem por intermédio da inspiração que chega a nós pelos mestres que agem em seu nome. Em nome do Cristo, em nosso favor. E agora, finalizando, tome água. Uma das mais belas mensagens do autor. Pode-se alcançar esse resultado, tudo que falamos até agora, por procedimentos diversos, e você pode escolher. Pela ciência, se você preferir, pela meditação, pelo trabalho ou pelo aperfeiçoamento moral. São 4 caminhos à sua disposição. Então, pode-se alcançar esse resultado, essa lucidez, essa conexão pela ciência, o discernimento do conhecimento vivenciado. Pela meditação, medir a ação que será levada a efeito. Pelo trabalho consciente, porque Deus trabalha até hoje e o Cristo trabalha também. E pelo aperfeiçoamento moral, porque quando se aperfeiçoa, se conecta e se integra com a própria consciência e com as demais. E ele segue. O melhor procedimento é utilizar todos esses modos de aplicação e completá-los uns com os outros. A ciência, o trabalho, a meditação, a transformação moral. Porém, o mais eficaz é o exame de consciência e a introspecção, onde eu vou me autoexaminando perante a mim mesmo, perante as leis, perante a vida, e nesse processo de introspecção vou mergulhando e me autoanalisando para ver se eu estou contribuindo com a harmonia do universo e com a minha própria evolução. E ele ainda acrescenta para dar um upgrade. Acrescentamos o desapego às coisas materiais. Elas foram feitas para o homem, não o homem para elas. A vontade firme de melhorar a si mesmo, a união com Deus em espírito e verdade, de alma e coração, na teoria e na prática. E finalizando, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda encontram-se aí, sua fonte, e se resumem nestas fórmulas que foram apresentadas. Abraços de luz, paz e muito amor a todos. Namastê. Muito bem, querido amigo. Esse tema sobre educação, ele é infinito, né? Quanto mais nós vamos falando, porque você pega um autor, pega outro, pega um espírito, pega outro, cada um, mediante aí a sua classe evolutiva, cada um fala um pouquinho a respeito da educação, né? E Leon Denis é uma coisa que interessante, né? Como poucas pessoas, até mesmo nas palestras que nós vemos aí nas redes sociais, ou então nas casas espíritas,
pouco se fala desses grandes personagens, né? Exato. Leon Denis, Camille Flammarion, todos aqueles que participaram de uma forma direta ou indireta com Kardec. Esses livros antigos aí, acho que nem, até para achar, acho que é difícil. Mas agora eles vão ser lembrados tudo de novo. Nós estamos começando uma nova série que estreia domingo agora, que é o Espírito do Espiritismo. Então, a primeira coisa a gente lembrou Kardec, o seu valor dentro da obra, e depois vamos lembrar de todos esses mestres, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Alexandre Aksakoff, Hebe Sajan, Ernesto Bozano. Vamos procurar trazer pelo menos alguma reflexão desses mestres até chegar em Emmanuel, Joana de Angelis, Kai Baixuter, André Luiz e outros. É muito importante, né, esse estudo. Essas obras aí, eu tenho várias delas aqui, são livros antigos que já estão até amarelos já, mas eles são de uma profundidade muito grande, né, para o aprendizado, né? Com certeza. São indispensáveis. Não se compreende Joana de Ângeles hoje, Emmanuel, se não fizer esse meio de campo. De Kardec a ele, se não passar por esses contemporâneos de Kardec, vai ficar faltando alguma coisa. Por isso que você vê muito alguém falar, isso não é Kardec, isso não é Espiritismo, porque não estudaram a base. E às vezes você vê a pessoa falando coisa que Kardec afirmou e ela está negando por não ter estudado o próprio Kardec. E a gente quer buscar pelo menos a essência do ensinamento e estimular a pessoa e nas obras buscar um quanto mais de informações para engrandecer, levar a beleza da doutrina, né, como ela realmente é. E você imagine, né? Esses pensadores em 1870, 1880, ou logo ali depois do desencarne de Kardec, num mundo completamente diferente do nosso, né? Com certeza. E, às vezes, hoje, é difícil encontrar um com as ideias que eles tinham lá. Era para ter essas ideias e um tanto mais. E é raro encontrar. Existe, sim, mas é difícil você encontrar um ser com a lucidez de Pestalozzi, do próprio Kardec, Leon Denis, principalmente quando se fala de educação do ser, do espírito imortal, e não apenas, né, o desenvolvimento da inteligência e algumas situações visando apenas o dinheiro e não a planificação do ser. Por isso, tantos suicídios, tantos vícios, porque os vícios é fuga. A pessoa não tem o cabedal para enfrentar os desafios, foge para o álcool, para a droga de várias montas e acaba perdendo a oportunidade da encarnação. Você, assim, por tudo que você já estudou, né? Você já escreveu os livros, faz já palestras há muito tempo, você acredita que vamos dizer assim, de uma forma bem simples, essa falta de educação de hoje, ela faz parte desse momento transitório que nós estamos vivendo, ou você acha que é um relaxo mesmo da própria pessoa? Esse aí foi um relaxo, as coisas fáceis. Chegou a esse estágio, porque na época que eu comecei a estudar, eu nunca esqueço, minha irmã ela estudou até a 4ª série, depois fez como se fosse um intensivo em 15 dias numa cidade vizinha, e depois já estava pronta para lecionar. E hoje nós sabemos que a 4ª série daquela época, o 2º grau de hoje não chega nem de perto o que tínhamos naquela época na 4ª série. E hoje você não pode reprovar aluno. O professor não pode chamar atenção mais em sala de aula do aluno para que ele preste atenção na aula. Mas isso vai mudar, porque ficará no planeta quem se interessa pela educação do espírito imortal, porque é a função
de Emmanuel, que já está aí encarnado, já chegando próximo aos 30 anos de idade. Então, ele vai chegar já na condição de mudar esse meio, tanto a educação quanto a política, que é as duas bases fundamentais que ele vai reestruturar. Porque Bezerra de Menezes narra que a política é a religião da nação. Parece que os políticos não sabem o que é política, porque é a arte de governar visando o bem do contexto, do todo, da nação. E nós estamos vendo a arte de governar visando o bem de si mesmo. Então, isso vai voltar aos eixos em breves dias. Não vai demorar muito, a coisa vai acelerar bastante. Daqui para o ano 35, por exemplo, vai haver um rebuliço quase que o cavalo de pau no transatlântico. Vai passar próximo disso. Você é modesto, pô. Nós estamos em 25, até 35, temos 10 anos aí pela frente, hein? Então, esses 10 anos vão ser cruciais, principalmente a partir de 27. De 27 a 30 já vai ter uma mudança muito considerável, que vai ser o arrumar da casa. E depois que fizer a base, aí vai deslanchar mais rapidamente. E o que as pessoas têm que entender também é que tudo isso não é só no Brasil, né? É no planeta todo. É planeta, não é mais. O Brasil tem o propósito de ser referência na vivência desses ensinos do Cristo. Tem que exemplificá-los, porque foi colocado como o coração do mundo a pátria do Evangelho. Então, o coração, em relação ao cérebro, fisicamente falando, segundo a ciência acadêmica, ele tem 5.000 vezes a potência do cérebro. E ele tem, em relação ao cérebro, que tem bilhões de neurônios, ele tem alguns milhões e sabe fazer 5.000 vezes melhor o processo de transmitir informações, de compreender, de entender o que está acontecendo no momento. Por isso que temos que correr atrás do prejuízo. Nós que encarnamos no Brasil temos uma responsabilidade imensa e fugir do Brasil para outro país, se fosse para nascer lá, teríamos nascido lá. Então, a nossa missão é aqui. Nós temos que fazê-la acontecer aqui. Depois que fez a base aqui, pode até ir lá pregar para os outros, ajudar as outras nações. Mas, em tese, eles vão beber nesta fonte para que cada um, nas suas nações, reconstrua as suas bases cristãs, suas bases espirituais, morais, etc. Torcemos para que nós tenhamos, que o nosso bilhete seja de ida e de volta, né? Com certeza, esperemos. Pelo menos para tentar continuar o trabalho de renovação pessoal e também colaborar de alguma forma, porque às vezes parece assim que as pessoas ficam. A gente percebe isso no centro, não sei como é que é com você, mas às vezes eu vejo as pessoas no centro e penso assim, nossa, mas será que eu vou reencarnar de volta? Nossa, se eu morrer, para onde eu vou? O que será de mim? Então, uma preocupação, né? Isso é moleza. Se fizer o dever de casa, é certeza que vai continuar. Agora, se não tirar as notas suficientes para permanecer na universidade, vai ser convidado a mudar de sala de aula para um outro lugar. Se você falar isso para... Você é nascido em que cidade? Matutina, Minas Gerais. Próximo de Patos de Minas, por ali. Então você é mineiro, pô. Eu ia falar assim, ó, se você falasse isso para o mineiro, ele ia dizer assim para você, ó, a rapadura é doce, mas não é mole, não, hein? Porque não é uma tarefa simples, né? Não é simples. Se a gente for com sede ao poço, como Mahatma Gandhi, vamos perder a vida facinho. Falar para quem não quer ouvir. Ou como Martin Luther King e tantos outros mestres que precisou falar e pagar com a própria vida para deixar um legado. E vai chegar o momento que nós vamos precisar fazer isso. Os discípulos de Jesus foram todos mortos
Para nós seria uma honra morrer em nome dele, pregando a palavra, não só teoricamente, mas vivenciando-a no testemunho pessoal. Então, a destinação de todos aqueles que abraçam a causa do Cristo não é que a coisa é drástica ou trágica. Então, morrer por amor a ele, por amor à verdade, por amor à causa, é glória. Tanto que ele falou na sua oração final, Pai, como me glorificastes. Alguém, às vezes, inverte a palavra, como se fosse que o Pai esqueceu dele. Naquele momento, ele estava agradecendo no alto da cruz, como me glorificaste. Porque ele teve a oportunidade de provar a fidelidade dele, porque mais de uma vez ele disse, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E não sou eu quem faço as obras, ele as realiza através de mim. E é interessante, às vezes eu me pego pensando assim, você imagina, ó, nós somos espíritas, tem o católico, tem o protestante, tem lá o fulano da Umbanda, do Candomblé, de tudo quanto é segmento religioso. Mas tem um fulano aqui perto de casa, uma família aqui perto de casa, isso eu estou dando um exemplo, tá? Eles não são de religião nenhuma. Não vão em igreja, não vão em lugar nenhum, são pessoas muito boas, ajudam todo mundo, colaboram com todo mundo. O pai é um excelente profissional, trabalhador, cuida bem da família, dos filhos, tal. Às vezes a gente fica pensando, como é que será que o fato da pessoa ter a religião, ter esse entrosamento com o Evangelho de Jesus, seja em qual segmento religioso for, será que ela acaba tendo mais mérito do que, por exemplo, essa família que não tem religião nenhuma? Eu lembro de Tiago, que eu falo que é um dos discípulos que parece que ele já era espírita naquela época. Então, alguém chega próximo dele com a Bíblia embaixo do braço e fala, eu sou salvo pela minha fé. E ele fala, eu pelas minhas obras. Porque Jesus falou, não é conforme a fé, conforme o rótulo, é conforme as obras. E às vezes essa família, esses seres estão fazendo muito mais do que aqueles que têm a sua religião, acredita na religião, porque quem não acredita na sua religião critica a religião dos outros. Isso tem mais do que aqueles que acreditam. Quem acredita, como nós acreditamos na doutrina dos espíritos, nesta universalidade dos ensinos, que é um ensinamento cósmico, nós não precisamos ficar criticando a religião do outro, nem ter preconceito, porque não somos donos da verdade. Agora, quer mostrar algo, mostre na prática, na conduta, na vivência, sem humilhar o outro. Não é fazer para humilhar o outro, seja natural. Se a pessoa te vê entre quatro paredes, te vê de noite, te vê de dia, você é o mesmo. A Se obra não, esforçar, isso. a obra não é só a construção, né? O prato de comida, né? Não, isso é o mínimo, isso é cômodo. A maior obra é a nossa transformação, você transformar-se numa referência ou na própria mensagem. Porque se nós estamos intencionando viver ou tornar-se o evangelho vivo, Jesus é o evangelho vivo. É imitá-lo na ação, que é o propósito maior. E a pessoa tem capacidade de mudar isso, né? Independente, por exemplo, do tempo de vida, quantos anos ela tenha, ou se de repente ela já pintou e bordou a vida inteira, agora ela não quer mais pintar e bordar e quer mudar de vida, o espírito pode fazer isso, né? Pode e deve. Basta você imaginar Saulo e depois Paulo. Você imaginar um Santo Agostinho. Até os 40 anos fez coisas absurdas. Um Francisco de Assis e tantos outros. Mahatma Gandhi era violento. Então, pode. Eles vieram para exemplificar que é possível.
E Joana de Anjos também fala assim, qualquer um pode alcançar essa lucidez. Ela fala, lê do engano quem pensa que só alguns. Todos podem. Agora, eu preciso ter uma coerência entre o que eu penso e sinto, entre o que eu sinto e falo, entre o que eu falo e faço. Porque falar bonito é moleza. Eu ensaio, eu treino frente ao espelho, eu faço uma proeza. Mas e depois? Porque eu estou falando para mim. Agora, eu preciso entender o que eu estou falando e depois, na ação, não desmentir. Porque não é o tanto que eu estou fazendo, é o meu esforço. Tanto que uma das palavras que mais me consola é esta. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é o que conta. Não é o muito que você está fazendo, é o seu esforço direcionado para ser mais e melhor a cada passo. E saber que Deus não julga o nosso passado. Ele permitiu que a gente tivemos as experiências e vivesse cada situação que era necessária para o nosso presente e rumo ao nosso futuro. A lei não é de punição, de condenação. Segundo José Herculano Pires, o único tribunal que vai nos julgar é o da nossa consciência. E o único juiz que vai proferir a sentença somos e sempre seremos nós. Então não vai ter um tribunal no céu, se ele existe como lugar, porque o Kardec fala que não existe céu e nem inferno como lugares. Então somos nós que vamos analisar diante do que propomos quando encarnamos e o que foi feito. E sem se culpar, sem se punir, sem se condenar, porque Chico Xavier alerta na obra que surgiu da entrevista ao Pinga Fogo. A única situação que nos leva para o umbral é a consciência culpada. Então arrependa-se, mude o roteiro enquanto está a caminho, como disse os ensinos do Evangelho, e Joana de Anjos relembra. Porque esse adversário não é exterior, é interno. Então, enquanto eu estou com ele, conversar, transformar essas imperfeições morais em valores eternos a cada situação, se esforçando o máximo que for possível, que a gente criou uma frase, fazer o máximo do mínimo que eu já compreendo. Então, fiz o melhor que foi possível. Então, se eu morrer agora, eu morro com a ideia que eu fiz o máximo que eu podia. Se não deu para fazer mais, como que eu posso me cobrar? Deus não vai me cobrar. Ele sabia a minha limitação. Ele vai valorizar o que eu fiz de melhor. De uma maneira geral, quero agradecer a todos do YouTube, do Facebook, a todos que nos ouviram pela rádio, agradecer a você que está tendo a oportunidade de assistir a este encontro em outro dia e horário, agradecer ao nosso querido Sebastião e também, de uma maneira geral, rogo a Jesus que abençoe a todos vocês, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz, seus familiares, seus lares e seus trabalhos. Que nunca lhes falte luz e saúde na continuidade da tarefa. Como eu brinquei anteriormente, essa rapadura ela pode ser meia dura, mas ela é doce, ela é gostosa e a gente vai conseguir superar as dificuldades e seguir adiante. Querido amigo, um beijo carinhoso no seu coração, para toda a família, saúde e paz. Para ti também e para a família, com muito amor. Queridos amigos, uma boa noite a todos, um excelente descanso. Nos vemos domingo às 17 horas. Só agradecer você por reprisar os nossos programas do domingo no seu canal. Eu esqueci de falar disso. Puxa vida, bem lembrado. Quero lembrar a vocês que o nosso querido Sebastião Camargo, ele é nosso colaborador
todas as terças-feiras, nós temos a nossa série Estudo da Doutrina. E nós, em combinação com ele, pegamos esse trabalho que ele faz do estudo universal dos espíritos e começamos lá desde o primeiro vídeo e toda terça-feira, às 20 horas, pelo nosso canal aqui, o programa Espiritismo e Vida, nós retransmitimos aquela série que ainda continua, né? Porque ela já tem vários capítulos, né? Está com mais de 300 já. Nós já estamos, acho que se eu não estou enganado, quer ver? Eu tenho marcado aqui até na mão, ó. Nós paramos na 140. Olha só que interessante, já 140 terças-feiras que o Sebastião está conosco nesse estudo. Então, ele já é, como eu sempre costumo brincar, ele nem é colaborador mais do canal, ele vai ganhar uma carteirinha de sócio, porque já virou sócio do canal junto conosco. E a gente fica muito agradecido pela bondade dele aceitar, colaborar e fazer com que essa série fosse retransmitida. Muito obrigado. Na realidade, você está nos honrando com essa oportunidade e todos os nossos seguidores também. Deus abençoe grandemente. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.